Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e a Konami já descobriu que o segredo pra uma parada que tem estética de anime e é japonesa é fazer lolis. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar sobre o novo arquétipo de Exosisters, que é o arquétipo que foi anunciado pra uma coleção que eu sinceramente não sei qual é, mas que deve brotar aqui pra gente no TCG muito em breve. Então, o Exosister é um deck específico que eu achei muito interessante, ele é todo focado na mecânica de Exceed e sabemos que estamos meio que carente desse tipo de um deck focado totalmente nesse tipo de mecânica. Então hoje vamos tentar falar sobre mais uma das irmãs da Ray. Tem a galera que fala que o deck de Sky Strike é meio inconsistente porque tem pouca Ray pra você usar no deck. Cara, seus problemas acabaram. Olha pra essa porra e diz que não é uma Ray extra. Pega o deck de Dogmática, bota uma Ecclesia no deck de Sky Strike. É uma Ray. Você dá normal summon da Ecclesia e ela é uma Ray. Então você pode fazer cagare com ela. E essa aqui é mais um monstro pra você fazer cagare no deck Sky Strike. Então, meus amigos, vamos tentar entender como é a aplicação e o giro desse deck de lolis que expulsam demônios. Pois é, as bichas são brabas. O assunto é esse, então vamos lá. Então, muito bem, meu clã, deixa eu só alterar aqui a webcam pra gente poder ver a tela do Yu-Gi-Oh! Pro. E muito bem, meus amigos, então como vocês podem ver aqui na tela do Yu-Gi-Oh! Pro, isso aqui é mais ou menos uma basezinha de um deck de Exosisters. O Exosister a gente vai tentar entender mais ou menos como ele funciona antes da gente poder falar das coisas mais globais. Então, o deck de Exorcist é um deck totalmente focado em Exceed e como todo deck de Exceed elas têm que ser obrigatoriamente nível 4, porque os melhores Exceed genéricos são nível 4, né? Então, pois é, elas usam um monstro de nível 4. Ela tem a mecânica bem simples de poder fazer os Exceeds dela, e os Exceeds são interessantes porque eles fazem vantagem e interagem. Então, é uma parada que é interessante, é que ela é um arquétipo fechado nele mesmo. Não tem restrição, mas ao mesmo tempo os monstros não são tão splashables assim. O que eu quero dizer, apesar de, por exemplo, você pega um deck que é totalmente focado em Synchro Summon. Eles, obviamente, têm o objetivo de colocar os próprios monstros da Engine na mesa, para que eles possam fazer os Synchros, porque são os Synchros que ganham os jogos. Aqui é semelhante. Você quer fazer os Exceed, porque são os Exceeds que fazem você ganhar os jogos, obviamente. Porém, no caso do deck de Synchro, por exemplo, se você pega lá o Battle Swasp, que tem naquele vídeo de inseto que eu falei, né, do Beat Trooper, eles entram na mesa por Special e entra de Special muito fácil. E tem um spam muito doido. Então você consegue acabar tornando ela como um Engine Splashable para outras coisas. No caso do Exosister, não. É só o suficiente pra você conseguir colocar os monstros na mesa pra poder fazer um Exceed, tá? Ele é um deck lento, ele vai ser um deck mid-range, semi-control. E isso é muito legal. Como vocês podem ver, tem toda a mecânica da lore. Por causa do nome delas são Exosisters, então pois é, tudo que tem sister no nome que vem do Japão automaticamente vai ser lore. Você tem 4 monstros de main deck e você precisa de todos eles. E aí você tem 4 Exceed, sendo que cada Exceed é uma versão alterada das menininhas aqui de cima, né? Essa aqui é a Elise, que é a versão dessa. Essa aqui é a Caspitelli, que é a versão da Estela, eu acho. Essa aqui é a Elaine, essa aqui é a Sofia, então aqui ó, Sofia, Elaine. Pois é a versão alterada dela. Nos main decks, elas são spellcasters, então digamos assim que elas estão fora da hora de trabalho, não sei, porque apesar de serem Exosisters, né, serem exorcistas, elas aqui ainda estão, sei lá, bicho, olha, fora da hora de trabalho. Aí quando elas viram braba pra poder expulsar o demônio e entrar na briga, elas viram warriors, tá ligado? É como se aqui no anime fosse elas na vida paisana e depois que elas fazem a transformação pra brigar com o demônio, aqui é a parte da luta, tá ligado? Aqui que vai ter os AMV pra você postar no YouTube. Enfim, muito bem, então dada essa apresentação extremamente porca, agora a gente tenta entender mais ou menos como elas funcionam.
Então, clã, vamos lá. As Exorcistas de main deck são 4, como eu disse. Você tem a Elise, você tem a Stella, a Elaine e a Sofia. Basicamente, elas querem entrar na mesa por Special Summon para poder conseguir fazer os teus Exceeds. Os Exceeds, por sua vez, são genéricos. Todos eles são feitos com 2 monstros de nível 4. Porém, é interessante que elas só fazem alguma coisa no arquétipo de Exorcista. Isso é muito legal porque você te prende ao arquétipo. Você pode usar outros monstros para poder fazer Special? Pode. Fazer Spam de nível 4. Você pode usar, sei lá, mano, aquela Red Fusion lá, por exemplo. Você pode usar a porra dessa carta aqui se você quiser. E aí você coloca a porra de umas fusão nível 4 sem efeito, né? Tem no effect aqui, bicho, nível 4, sei lá, você põe umas fusão de nível 4, se for o caso. Como é que eu coloco fusão aqui, bicho? Eu tô perdido. Fusão de nível 4. Pode colocar qualquer uma que seja sem efeito, obviamente. Daí você consegue colocar monstro na mesa pra poder fazer elas. Esses bichos aqui, por exemplo, esse bicho aqui que é o Warrior. Você pode fazer se você quiser. Mas os Exceeds só dão vantagem para o deck. E eles são muito interessantes, porque eles de fato dão vantagem e ao mesmo tempo interagem. Mas eles só interagem se você tiver a Exorcista como material. Então, vamos aos monstros de main deck. Todas elas compartilham de um efeito, então meio que toda carta é a mesma carta, porque se o card deixar qualquer cemitério por um efeito do oponente, por um oponente card, não precisa ser efeito, é um oponente card. Você pode... Você pode Special Summon um Exorcista Exceed do seu extra deck por usar esse card que você controla como material. Isso é tratado como Exceed Summon e você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. Todas elas têm exatamente o mesmo efeito. Quando o cara vai tirar a carta de qualquer cemitério que seja, se o cara te der um College, ou se o cara for invocar um bicho do cemitério simplesmente, ou pegar uma carta do cemitério pra mão, você ativa o efeito da menina e ela faz Exceed no turno do oponente. E isso é legal porque você coloca a carta que você precisar, dependendo da situação. Principalmente colado com a Trap, que é uma carta bem interessante. Os efeitos individuais são o seguinte: o primeiro, que é a Elise. Se você controla um Exorcister Monster, você pode Special Summon esse card da sua mão, bem simples, e todas elas têm um plus, que se você controla o Exorcister de algum nome dela, próximo dela lá, no caso dela, se você controla a Stella, você ganha 800 pontos de vida. Esse 800 pontos de vida é interessante porque você vai pagar pra ativar a Trap. A outra, e as Spell Traps também, as Spells também. A outra é a Stella, então a Elise aponta pra Stella, ela fala o nome da Stella no texto. Isso é interessante e é importante pra você entender como o deck funciona. A Stella, por sua vez, fala que durante sua main phase, você pode Special Summon um Exorcist Monstro da sua mão, e se você controla uma Elise, que é essa outra menina aqui, você ganha 800 pontos de vida. Beleza, se você controla uma que lista no texto dela, você ganha 800 pontos de vida. Beleza, então essa faz special, tá? Da mão, por si só, e essa invoca um outro Exorcista da mão. Pode ser a Stella, pode ser qualquer um, exceto ela mesma. Você pode pôr um Exorcista da tua mão. Tá, não importa, pode ser ela mesma. Se abrir com 2, você pode baixar. Então beleza. Jogadinha standard, bem simples, que você gasta 2 cartas da mão pra poder fazer um Exceed que usa 2 materiais. A outra é a Elaine, tá? Essa aqui tu precisa fazer a Elise, né? Essa aqui é a Elaine. Você pode colocar um Exorcista card da sua mão no fundo do deck como custo, isso é chato, e aí você compra uma carta. Comprar uma carta é bom, mas colocar como custo é chato, porque se você toma um Ash, toma um -1, e isso é extremamente chato. E se você controla o Exorcista Sofia, ganhou 800 pontos de vida, então ela aponta pra Sofia, e a Sofia, por sua vez, se você controla outro Exorcista monstro, você pode comprar uma carta, simplesmente. E se você controla a Elaine, você ganha 800 pontos de vida. Beleza? Então essas aqui são Normal Summon, e essa aqui são o Special. Essa aqui pode trazer qualquer uma dessas outras da mão, mas essa aqui vem pelo próprio efeito, tá? Então basicamente é assim que funciona o deck. E é só isso que ele tem. Como você pode ver, ele não tem spam de monstro pra você colocar na mesa, o que é chato, porque como ele é um deck de Exceed, ele precisa ter isso, mas não tem nenhum Tour Guide, não tem nenhum Wolf Bark pra poder invocar um bicho do Grave, o que torna dificultoso a Engine girar. Mas ela gira. E o fato disso, eu sempre acho que menos é mais. Então eu acho que esse arquétipo é interessante, mas ao mesmo tempo ele é ruim pra ser competitivo. Mas interessante ele é. Beleza, então com isso aqui são as cartas que você usa pra colocar os seus monstros na mesa. Além disso, você tem essa carta aqui que é Exorcista Amento, que ela diz que uma Spell Quick, você pode pagar 800 pontos de vida, os 800 pontos que você ganha por causa dessas outras meninas, e aí, você Special Summon do seu extra deck um Exorcista Exceed com nome diferente do card que você controla por usar o monstro que você controla como material. Então basicamente é um rank up, não um rank up, mas você faz um Exceed como se fosse um Zu. Então ele não rouba na mecânica, digamos assim, naturalmente ele não rouba na mecânica, mas você pode escolher um Exorcista que você controla, não precisa ser Exceed. É como se fosse um rank up, mas um rank up é qualquer monstro Exorcista, tá ligado? Você pode pegar um desses de main deck e colocar um Exceed por cima dele, e aí isso é bom, e isso no turno do oponente também, né?
por usar o monstro que você controla. Além disso, ela diz outras coisas, né? Você pode somente ativar esse card durante o turno do oponente, a menos que o oponente controle o monstro que foi Special Summon do cemitério. O fato de ter interação de monstros invocados do cemitério, inclusive os Exceeds têm essa interação, diz respeito ao fato de que elas são exorcistas, tá? Então elas vão tentar exorcizar almas, espíritos, demônios, coisas do tipo, que teoricamente são coisas que não estão vivas. Então, se tem algo que veio do cemitério, é algo que elas precisam exorcizar. Então, por isso tem toda essa interação. Os Exceeds, por exemplo, não morrem por batalha por monstro que foi Special Summon do cemitério, justamente porque elas são imunes a esse tipo de monstro, porque elas vão tentar exorcizar eles, tá ligado? É uma coisinha pra tentar casar com a lore, o que eu acho válido e legal. A outra spell é uma spell contínua, que é a Exorcister Carpe de Bell. Essa carta é ruim, nenhum jogador pode escolher Exorcista que você controla com efeitos de monstros que foram invocados do Grave, então limitado. Você pode somente usar cada seguinte efeito uma vez por turno. Se você Exceed Summon um Exorcista Monster, você pode declarar um card name. Pelo resto desse turno, negue os efeitos ativados no campo do cards com o mesmo nome. Tá, é interessante, situacional, mas parece ser interessante. É uma spell contínua e você consegue fazer Exceed no turno do cara. Só vale se for no turno do cara. No teu, também pode ser interessante, porque o deck não faz tanto special assim, então não é uma parada que vai perder pra Nibiru. Mas se você não quiser tomar um Ash, você pode, tá ligado? Se você... segundo que é feito... se você Exceed Summon, né? Então se você fizer um Exceed de um monstro, né? Você pode fazer 2 monstros, faz o Exceed. Beleza, triga o efeito dessa carta e fala Ash, sei lá. Você pode falar, você não vai tomar Ash na tua carta. Sei lá. E aí ele nega até o fim do turno. E no turno do cara, se você fizer um Exceed, você pode declarar um nome da engine dele, sabe qual é? Tipo, e daí, pelo resto do turno, nega os efeitos ativados. Pode ser em chain, tá? Pode ser em chain. Se você faz o cara ativa um efeito, faz um Exceed. Não, em chain não pode, tá? Mas vocês entenderam, né? Você pode declarar o nome do Needle Fiber, sei lá, mano. Pode fazer uma parada dessa. E aí nega os efeitos até o fim do turno. É interessantinho, vai. O one-off aqui porque é buscável. Beleza, você tem a outra spell aqui, que é a spell Exorcister Pax, que durante a sua main phase, durante a main phase, você pode pagar 800 de vida, adicione o Exorcister card do deck pra tua mão, exceto ela mesma. E se o Exorcister monstro, que o nome tá especificado na carta adicionada, tá no teu campo ou no cemitério, você pode transformar o monstro no lugar. Então significa o quê? Se você tem a Exorcister Elaine, ela aponta pra Sofia. Você ativa essa carta. Você pode adicionar um Exorcister, mas se você for adicionar a Sofia, por causa do texto dela que tá listado aqui, e o texto daqui tá listado na Sofia, entenderam, né? A Sofia lista a Elaine e a Elaine lista a Sofia, então, no caso, você pode adicionar a Sofia e invocar pro campo, ao invés de pegar pra mão, se a Elaine estiver no cemitério ou no campo. Dessa forma, você colocou um bicho extra na mesa. Se você não tiver, você pode pegar essa menina e invocar pelo próprio efeito. Enfim, depende muito da situação. Se você tiver só a Elaine e quiser invocar uma dessas outras, você pode pegar ela e aí, no caso, elas vão ter que se invocar pelo próprio efeito. Mas se tiver descrito no texto, você pode invocar ao invés de pegar pra mão. Então, é uma carta interessante. Você pode somente ativar um desses por turno. Beleza, então é como se fosse um Salamangreat Circle, tá ligado? É uma carta interessante. Por fim, você tem a Trap, e a Trap diz que você paga 800 pontos de vida, faz special do teu deck de um Exorcister monstro, e um Exorcister que o nome original tá listado no primeiro monstro que você invocou, mas devolva-os pro deck durante a end phase. Além disso, você não pode special um monstro do extra deck pelo resto desse turno, depois que a gente resolve. É certo, Exorcister Monster. Beleza, então, de novo, por isso que é interessante você saber pra quem que elas apontam. Se você vai invocar a Elise, você só vai poder invocar com a Trap, necessariamente a Estela. Se você for invocar a Sofia, você só pode invocar necessariamente a Elaine e vice-versa. Não pode invocar a Elise e a Elaine, por exemplo, porque elas não se apontam. Então, se você usa carta como Desires, por exemplo, e foi banida todas as estelas, tá prejudicada a forma que você vai usar a Elise, tá ligado? Se você for invocar a Elaine, só pode invocar a Elaine e a Sofia, no caso. Você não pode invocar a Elise se todas essas cartas foram banidas. É um exemplo. Então tem que ficar esperto nisso aí. Essa carta é interessante. Beleza, agora que vimos as cartas de main deck, então agora a gente vai passar pro que ganha o jogo, que são as cartas de extra deck. Bom, como todo deck de Yu-Gi-Oh! Que se preza atualmente, você precisa usar o teu main deck meio que pra poder fazer as cartas de extra, porque são elas que fazem você ganhar o jogo, seja com efeito de vantagem ou com efeito interativo, que é o caso aqui de ambos. Então os Exceeds que são uma parte importante. Os monstros de main deck que vocês puderam ver, eles só fazem special de si mesmo, compram uma carta aqui e ali, e é isso, tá ligado? Mas como que você conecta isso tudo? O main deck já é interessante, porque essa carta compra e filtra a mão, essa carta adiciona o que é interessante da consistência, e essa carta é muito boa. Mas como que você conecta tudo isso? Lembrando, isso aqui adiciona qualquer carta Exorcister. Então você pode pegar,
adicione um Exorcister Card. Você pode buscar a Trap. Isso é muito bom. Ter uma Spell no teu deck faz isso, porque é uma Engage, tá ligado? Ela não compra, beleza. Não é recuperar a vida no mesmo turno, beleza. Mas ela pega qualquer carta. Pode ser Spell, pode ser Trap. O que é interessante. Agora vamos pros Exceeds. Os Exceeds são muito bons. São a chave, são a cereja no topo desse bolo de lolis que temos nesse deck. Primeiro, a Exorcister Mikaelise, que no caso é a Kagari, ou Array, chamem como quiser. Ela é feita com 2 monstros de nível 4, por isso, inclusive, que nesse deck que eu tô usando, eu tô colocando esses monstros aqui, ó, porque eles são special. Pra quem não sabe, esses monstros aqui, se você controla o Spellcaster, e todas elas são, você pode invocar eles da mão, sem efeito que se ativa, tá ligado? Se você controla o Spellcaster, você pode puxar uns cards da sua mão. Quando esse card é destruído por batalha, o card é efeito mandado pro cemitério, você pode puxar soma um monstro com 2.500 e 2.000 de defesa do deck, exceto ele mesmo. Então, você usa aqui pra ter uma versatilidadezinha, você usa o Gigabyte e esse outro bicho aqui, porque se você controla um Spellcaster, ele entra pro campo. Então é Extender, tá ligado? O normal summon de 1 com um desses aqui já conecta. Se você abrir com 2 que não são special, por exemplo, já vai te ajudar. Se você não abrir com nenhuma dessas duas, que é quem põe o special na mesa. Ou se você abriu só com uma, só abriu só com a spell e abriu com tech e não abriu com nenhum outro Exorcista, você não constrói play, mas se você tiver esse aqui, você constrói, tá ligado? Inclusive, eu acho que deveria ter um Exorcista, por exemplo, uma invocar a outra do deck. Essa, por exemplo, invocar essa aqui, que aponta pra ela, do deck. Umas podiam fazer isso, tá ligado? Mas você ficava locado em poder fazer só Exceed 4, por exemplo, ou invocar só Exorcista. Eu acho que deveria ser assim, pra poder deixar o deck mais no radar, do jeito que é bem estranho. Mas voltando pros Exceed. Não pode ser destruído por batalha por monstros que foram special do cemitério, voltando naquela parada de Exorcista que eu falei, né? E aí, você pode somente usar a carta do seguinte efeito uma vez por turno dela. Se esse card foi, isso é muito importante, se ele foi Exceed invocado nesse turno por usar um Exorcista como material, se isso aconteceu, ela ganha um efeito Quick, beleza? Significa que se eu faço o Exceed Summon dela no turno do oponente, usando um Exorcista, esse efeito só vai ser ganho ali. No outro turno, no meu turno, eu não vou ter esse efeito, tá ligado? O mesmo vale, se eu fiz o Exceed Summon dessa menina, da Mikaelise, no meu turno, usando um Exorcista, no turno do oponente, ela não tem esse efeito Quick. É importante entender isso. Por isso que é muito legal você fazer ela no turno do cara. E como que a gente faz? Já te falo, porque eu já citei as cartas que fazem isso no turno do cara, beleza. Mas, se ela for Exceed invocado no turno do oponente por usar um Exorcista como material, Quick Effect, você pode escolher um card que o oponente controla ou no cemitério dele, bana-o. Muito bom, bana-o. Nem detacha. Então, essa aqui é a interação. É uma interação proativa. Você fez ela no turno do cara, ela vai dar alvo em uma carta do cara no campo ou cemitério. E isso é bom, porque como é quick, você pode dar alvo em um Drytron do Grave, tá ligado? Pode dar alvo numa Benten, que foi tributada como custo. E aí você bane de lá. Pode ser do campo ou Grave. Isso é muito bom. Você pode banir um Sunlight Wolf, você pode banir um Prankids, que não vai entregar efeito, tá ligado? Uma interação proativa. Normal são Prankids, beleza. Mikaelise, efeito. Chupa Prankids. Bane o Tribrigade em ativar o efeito, tá ligado? É interessante. Bane o Shangjan. Bane o token do Shangjan. Algo desse sentido. Então é uma carta interessante. E aí, ela tem um efeito, outro efeito excelente de vantagem, que é, você pode detachar um material desse card, adicione um Exorcista Spell Trap do deck pra tua mão. Isso é muito bom, muito bom. É estranho, porque se você faz ela no começo do teu turno, vamos supor que você fez jogada aqui e invocou, botou 2 monstros de nível 4 na mesa e invocou ela. Você fez isso pra quê? Pra poder pegar a trap. Beleza, você pode fazer isso, tá ligado? E aí, mas no turno do cara, ela não vai ter o efeito Quick, mesmo tendo um Exorcista como material, porque, de novo, é só no turno que ela foi invocada. Então, mas aí você pode buscar a trap, e a trap pode invocar 2 Exorcistas. Você vai invocar a Elise e a Estela, por exemplo, ou a Helene e a Sofia. Daí o que acontece? Você faz isso em chain ao efeito de um oponente que movimentou carta do Grave. Então, se o cara invocou um bicho do Grave dele, ativou um efeito. Quem vai invocar um bicho do Grave dele, enchain isso, você ativa a Trap. Daí a Trap invoca 2 do teu deck. Na resolução do efeito, resolve o teu que invocou os 2. Daí resolve o efeito do cara. Ele invocou um bicho do Grave, ou tirou uma carta do Grave. E aí, triga as duas que foram invocadas. Trigam, e aí invocam cada uma. Vai invocar um Exceed por cima dela. Daí você pode invocar outra Mikaelise e outro bicho, tá ligado? E aí elas podem ativar o efeito naquele turno, o efeito Quick extra dela. Então isso é muito bom. E elas não detacham pra ativar esse efeito. O que significa que se ela sobreviver, e ela é grande, ela é mal, ela tem 2.500 de ataque, 1.800 de defesa. Se ela sobreviver, volta pra você, e aí sim, você detacha e usa o efeito de adicionar. Então, essa carta é muito boa, Mikaelise, nesse deckzinho. Próxima carta, que é a Caspitelli, ela tem 2.300 de ataque e 800 de defesa. Ela é feita com 2 monstros de nível 4 também. Não pode ser por batalha com monstros que foram invocados do cemitério, e você só pode somente usar o seguinte efeito uma vez por turno, beleza. Se esse card é Exceed invocado por usar um Exorcista como material,
Esse aqui é diferente. Se esse card é Exceed invocado por usar um Exorcista como material, não diz que é naquele turno. Então, essa menina você pode fazer no teu turno e mesmo assim ela vai ganhar esse efeito aqui. Você pode ativar esse efeito. Mas no caso dela, é ruim, porque se esse card é Exceed invocado, então tem que ser no momento em que ela foi Exceed invocada. Mas você pode ativar no teu. Se você invocou ela agora, você pode ativar agora também. Mas é só naquele momento. Não é efeito Quick, que pode ser ativado em qualquer momento. É efeito Trigger de Summon. O que ela faz? Pelo resto desse turno, nenhum player pode Special Summon um monstro do cemitério. Isso é muito legal também. Você bloca o Grave do cara. O Drytron não pode vir do Grave. O Salamangreat não pode vir do Grave. Acho que não tem muito deck mais relevante que pode fazer isso. Tenni não consegue invocar, né? O Tenni não, o Shang-Jan. Enfim, mas eventualmente pode ser interessante. E aí ela tem um efeito de ignição, que você pode taxar o material desse card. Adicione um Exorcist monstro do deck pra tua mão. Então, 2 cartas de vantagem e interação ao mesmo tempo. É muito bom. É muito difícil ter um deckzinho que tem isso, né? Em propriedade. 2 monstros de vantagem e interação, mas nesse caso do deck, como ele é ruim e os monstros de main deck aqui não fazem jogada com pouca carta, no caso disso é bom ter isso, né? Próxima carta, o Sofiel, ela tem 2.100 de ataque e 1.800 de defesa, não pode, blá 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 blá. Se esse card é Exceed invocado por usar o Exorcist como material, você pode ativar esse efeito pelo resto desse turno. Nenhum jogador pode ativar cards, pode ativar efeitos de card no cemitério. Então, legal também, os caras não podem nem ativar. Beleza, que essa aqui não deixa invocado o cemitério. Essa aqui não deixa ativar nenhum efeito. Essa aqui, se o cara ativar um Monster Reborn, ele não vai poder invocar, porque é um efeito que foi ativado da mão que ia invocar um bicho do Grave. Com essa aqui, cartas do Grave não podem ser ativadas. Mas se o cara der um Monster Reborn, ele pode invocar alguém do Grave, porque o Monster Reborn é ativado na mesa. Mas o cara não pode ativar Breakthrough Skill, Thunder Dragon Fusion, enfim, coisa do tipo, tá ligado? Isso aqui o cara não pode dar o foguetinho, máquina de lavar, máquina lavada do Kids, enfim. E aí ela tem outro efeito que você pode deixar o material desse card, escolher um monstro que ele controla, retorne-o pra mão. Esse efeito é um efeito de ignição, então quando você vai segundo, quando o jogo volta pra você, você pode fazer ela e escolher um monstro que ele controla e retornar pra mão. Esse efeito é bom também porque força interação. E aí, se o cara der alguma negação que nega efeito, você pode dar a Spell Enchain e por cima dela fazer a Mikaelise. E aí a Mikaelise vai banir uma carta do cara, tá ligado? E você fugiu do alvo do cara, é bem interessante. Por fim, essa aqui é a piorzinha, que é a Gibrine, que ela diz que se esse card foi Exceed invocado nesse turno, usando um Exorcista como material, então é igual a Mikaelise, você pode escolher um monstro de efeito que te controla, negue os efeitos até o fim desse turno. Então ela não é piorzinha porra nenhuma, ela nega os efeitos até o fim do turno, é muito bom. E aí você pode taxar o material desse card pelo resto do turno, todo Exceed ganha 800 de ataque. Esse efeito é bem bosta, mas o primeiro é legal. E pelo fato de serem Exceed, você pode fazer o F0, tá? Porque se os monstros sobreviverem, você pode fazer o F0, e como aqui são interações proativas de pressão, e essa menina volta, carta, enfim, você pode fazer o F0, mas você pode fazer os Zeus, e pode fazer qualquer Exceed 4, tipo duela, porque elas não são restritivas. Bom, de novo, você usa essa carta, invoca 2, quando o cara movimenta a carta do cemitério, cada uma vira um Exceed, então você pode fazer essa, e você tem 2 interações com essa carta no teu turno. Normal Summon dessa menina, Special Summon desse, faz a Mikaelise, efeito busca trap, pronto, esse é o turno. Seta trap, passa pro cara, quando o cara for movimentar a carta do Grave, ativa essa carta, vai invocar cada uma aqui, né, por exemplo, essa e essa, cada uma vira um monstro, cada uma vira a Mikaelise e a outra vira a Gibrine, com isso tem uma interação que nega efeito e uma interação que bane a carta do cara, e você vai ter 3 Exceed na mesa com ataque alto, e o cara vai ter que lidar com eles, com 2 interações proativas que você teve, e aí, bom, pode ser que volte pra você, junto com as hand traps que você tem. Você pode colocar hand traps aqui no deck, pode caber tipo 11 hand traps, mais hand traps se você quiser aqui no deck, é interessante. Bom, conclusões. E aí, de novo, a forma que você põe as cartas no deck, que você põe os Exceed no turno do cara, porque é interessante isso aqui só no turno do cara. Você põe com a trap e com a spell, que usa um bicho como material pra fazer tipo um rank up. E pois é. Enfim, conclusão. O deck é interessante, o deck é maneiro, o deck é divertido, o deck é justo, muito justo. É esse tipo de deck que eu quero que exista, mas infelizmente teor competitivo não tem. Se as meninas entrassem e invocassem um bicho do deck, mesmo que ficasse locado, porque esse deck, ele tem competência pra poder rodar sozinho, tá ligado? Ele pode rodar sozinho. Essas meninas que fazem as coisas dão vantagem e interagem, muito bom. Então podia dar normal summon dela efeito pra invocar a Estela, ou então essa aqui dá efeito pra invocar essa aqui, tá ligado? A Sofia. Só uma de cada pra poder invocar do deck. E aí, se você usasse esse efeito, durante aquele turno, você só poderia invocar Exorcist monstro. Pronto. Beleza. Fechado. O deck é justo, pé no chão, mas tinha que ter isso, né? Pra poder... Bom, pra ser competitivo. É claro, eu não gosto que deck faça jogado com uma carta. Ele é muito justo, eu adorei o jeito que ele foi feito, mas ele é justo demais pra ser competitivo. Competitivo ele não vai ser. Mas tem mais um deck aqui interessante, legal e divertido, que eu particularmente gostei bastante. Eu espero que você tenha gostado também. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que tenha entendido, espero que tenham gostado. Como que achou, se gostou do vídeo, se inscreve mais conteúdo assim. É claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.